Boa noite, pessoal. Como a gente sempre faz, a gente está testando o som para saber se todos estão nos ouvindo e nos vendo bem. Estamos dando início à nossa transmissão, sempre desejando uma ótima noite aí para os nossos participantes, professores, professoras, colegas, e esperamos que vocês possam interagir com a gente no chat. A gente tem uma convidada hoje bem especial, a professora Ana Carolina Mota, que vai falar da sua experiência de pesquisa na temática das relações étnico-raciais e também vai trazer questões de sala de aula a partir da sua experiência na educação básica. Então, passo a palavra para a professora Vitória, que vai falar um pouquinho do projeto, relembrar, convidar vocês para seguirem a nossa página, lá no nosso perfil no Instagram, e já, então, a gente abre para a professora Ana Carolina, tá bom? Bom, boa noite a todos e todas, né? Esse é um projeto que é feito em parceria com a professora Marcela Albaine, bate-papo sobre ensino de história. Estamos fazendo mais uma live, né? Hoje é dia 7 de maio, estamos no meio de uma pandemia. Do último dia, que foi na terça-feira, nós passamos de 7.000 mortes para 8.536 mortes oficiais, né, com mais de 125 mil infectados, com os números oficiais. Então, só para a gente se situar nesse contexto que a gente está usando as redes sociais para manter a interação entre as pessoas, né? Então, esse projeto é feito pelo Laboratório de Prática de Ensino em História, do curso de História da UFVJM, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Eu gostaria de agradecer muito o apoio de todos, né? A gente está tendo muito apoio de muitas pessoas para poder estar aqui, e passo a palavra novamente para a professora Marcela, para a gente dar início ao nosso bate-papo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, e gostaria de agradecer muito a Ana Carolina Mota por ter aceitado o convite. Verdade. Então, eu não vou apresentar a Ana, eu acho que ela tem muito a contribuir para a gente, ela vai falar um pouquinho também da trajetória dela, e eu gostaria de dizer que eu conheci a Ana pelas redes sociais, né, participei, tive a chance, né, a honra de participar da banca dela, de mestrado, do Prof. História, mestrado profissional em ensino de História, e fui atrás das datas, né? Foi no dia 28 de setembro de 2016. Então, Ana, mais uma vez, obrigada pela sua presença. E estamos aqui torcendo e super ansiosas para te ouvir e, enfim, trocar ideias com você sobre essa temática das relações étnico-raciais. Então, está com você a palavra. Muito obrigada pela presença. Olá a todos, boa noite. Rio de Janeiro na área. Eu sou a Ana Carolina, mãe da Alice, do Heitor, também esposa do Irã, que é professor de matemática e física. Então, aqui nós somos todos professores. Graduada pela Universidade Gama Filho em História, pós-graduada em Ensino de História e Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, e também integrei o mestrado profissional em Ensino de História pela Universidade Federal Fluminense, como a Marcela falou, em 2016 foi a conclusão, e sou natural do Rio de Janeiro, né, mas vivo aqui, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, especificamente na região de Araruama, e atuo há 10 anos na Secretaria de Educação do Estado, como professora de História, e também na rede municipal de Araruama, onde atuei 10 anos em sala de aula, e hoje estou em novos projetos, num novo momento aqui na rede municipal, atuando na orientação educacional. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a relação, já que a gente está vivendo, justamente como a Vitória falou, esse momento de pandemia, né, esse momento de caos na nossa sociedade, das dificuldades de se relacionar, né, e aí a comunicação que a gente tem é justamente via internet. Eu gostaria de fazer uma pequena relação entre o tema que a gente vai falar hoje, relações étnico-raciais e ensino de história, e também falar um pouquinho sobre esse contexto da pandemia. Por que é importante a gente falar sobre relações étnico-raciais, justamente num momento desse, né, da pandemia, com esses problemas que a gente está observando aí? Por algum momento a gente pode achar que não tem relação, mas tem relação.
e ele não está desconectado desse problema com relação às mortes que nós estamos percebendo, né? A pandemia, ela é uma realidade, e, inclusive, ela trata também da questão das desigualdades. A gente pode perceber que essa situação ela vem se acentuando, e para a população negra, né, se a gente parar para pensar, as consequências elas podem ser muito, muito duras. E, por isso, eu queria destacar aqui o valor desse olhar sensível que a gente precisa ter para a gente levar essa discussão, inclusive também essa questão da educação antirracista para nossas escolas, da educação básica, para as universidades. É muito importante a gente estar discutindo isso, porque como é que a gente vai receber esse aluno, como é que a gente vai receber essas crianças novamente em sala de aula, qual vai ser a postura do professor, não só de história, inclusive convidei colegas de outras áreas também para estar aqui com a gente hoje, né, trazendo questões, discutindo, para a gente entender como será esse nosso retorno e que olhar a gente precisa ter para essas desigualdades que a gente vai encontrar, né, já existem e elas vão só se acentuar nesse momento de pandemia. E quando a gente retornar, a gente precisa estar muito preparado para dialogar com esses alunos. Bom, a minha primeira experiência com relações étnico-raciais e essa questão da tecnologia também, que isso tem relação com o meu trabalho, foi inicialmente em 2013. E aí eu gostaria de trazer essa experiência para a gente iniciar a nossa discussão. Eu propus a uma turma de terceiro ano do ensino médio a criação de um grupo no WhatsApp. Na época era uma novidade, eles se entusiasmaram, me incluíram no grupo, a ideia era só que eu disparasse ali atividades, propostas, mas na verdade o grupo era deles, para eles se relacionarem. E dessa forma eu também pude começar a observar como é que era a cultura jovem, como é que aquele grupo se relacionava. Na sala de aula é muito difícil a gente identificar qualquer tipo de situação difícil, né, no relacionamento dos nossos alunos, nós, professores de história, porque nós temos ali 2 tempos em sala de aula, na educação básica, no ensino médio, então fica muito limitado, o nosso tempo fica muito difícil, a gente está observando essas situações delicadas que acontecem em sala de aula, mas no grupo eu pude observar um caso de racismo, né, umas brincadeiras nefastas que estavam realizando ali contra um aluno, e ele, para ser aceito no grupo, ele então recebia aquelas brincadeiras, né, dava aquele sorriso muito amarelo, mas ele, para justamente permanecer no grupo, ele aceitava aquelas brincadeiras. E então eu comecei a observar esses meninos em sala de aula, e aí eu pude perceber realmente o que estava acontecendo. Uma outra observação que eu fiz naquela turma, na época, em 2013, é que a turma só tinha 2 alunos negros. E quando eu fui também observar minhas outras turmas do terceiro ano, eram de 2 a 4 alunos negros concluindo o ensino médio. Essa era uma outra observação que eu fui fazendo, né? Bom, no ano seguinte, também observei a mesma situação acontecer, só que no ano seguinte, em 2014, eu já estava no Prof. História, e também já comecei a mobilizar atividades, já comecei a pensar em estratégias para poder vencer essa dificuldade, para vencer essa cultura racista que existia dentro da sala de aula, que os alunos estavam reproduzindo aquilo ali dentro da escola, né? E aí, como intervenção, eu realizei um projeto, que muitos professores já conhecem, inclusive, esse filme, Vista a Minha Pele, um filmezinho, um curta-metragem, para tratar dessa questão, é uma linguagem excelente para a gente tratar com os nossos alunos, para a gente lidar com os nossos alunos ali em sala de aula, e também propus a uma turma, uma das minhas turmas do terceiro ano, uma atividade em que eles trouxeram imagens para a gente fazer uma exposição, imagens muito impactantes sobre o racismo na sociedade. E aí aquilo também rendeu um trabalho muito interessante, essa discussão em torno do filme Vista a Minha Pele, sem dúvida, foi um grande passo ali no meu trabalho e na minha visão sobre a questão das relações étnico-raciais e desse trabalho, né, do antirracismo dentro da escola. Então, eu ainda não tinha uma noção, para quem não sabe, assim, a gente vai trazendo algumas informações também do Prof. História, do mestrado profissional, a gente entra no curso sem ter um projeto ainda, sem ter em mente aquilo que a gente realmente vai pesquisar.
E isso vai acontecendo ao longo do curso. Justamente as minhas experiências profissionais, a minha experiência pessoal, justamente também fez com que eu fizesse essa escolha. Então, justamente trabalhar com esse tema, né? Então, na semana passada, a professora Márcia também trouxe um tema interessante aí para a gente discutir sobre o ensino de história e as questões aí de revisionismo, conservadorismo, e ela tocou no assunto da história pública. E como que a história pública ela é realizada, ela acontece, essa discussão é muito profunda dentro do Prof. História. Né? E eu lembro, inclusive, de uma afirmação nos materiais, né, que eu andei lendo durante a minha pesquisa, e também isso acontecia dentro da sala de aula do Prof. História, porque foram professores também no curso, a professora Marta Abreu e a professora Hebe Matos, e nos escritos, né, elaborados por elas, desenvolvidos por elas, no caso, elas trataram a ideia de que o ensino de história, as relações étnico-raciais, né, e tudo aquilo que é produzido, os projetos, as diretrizes, elas só vão acontecer de verdade, chegar ao chão da escola, chegar aos estudantes e à comunidade escolar, se os professores forem realmente alcançados por essas propostas. Então, assim, o professor, ele precisa estar efetivamente envolvido com o projeto. Então, todas essas questões aí foram justamente sustentando a ideia da minha pesquisa. E lembrando da fala da professora Márcia na semana passada, eu fui fazendo aí, trazendo à minha lembrança essas questões do Prof. História e da história pública. Eu queria ressaltar aqui também a importância, pessoal, dos produtos que são desenvolvidos nesse projeto do Prof. História. E aí nós já tivemos, né, tantas gerações, eu fui da primeira geração do Prof. História, o primeiro grupo aqui no Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense, e nós fazíamos reuniões, participávamos de seminários, de congressos, e a gente passava a conhecer, então, o trabalho dos colegas e tudo aquilo que os colegas estavam desenvolvendo, e é um material muito rico. Hoje, se você, por exemplo, quiser ter acesso a esse material, você que é professor no ensino de história, você que é pesquisador, né, é só colocar Prof. História no Google e pedir para que ele faça uma pesquisa sobre os produtos, sobre as dissertações, você vai ter acesso a esses materiais, e, assim, são materiais incríveis, com uma abordagem muito interessante para a gente estar alcançando alunos, para a gente estar alcançando professores, comunidade escolar. Então, é uma relevante oportunidade aí para você conseguir alcançar essas pessoas. E assim a gente vai alcançar também a sociedade para essa discussão. O tema da minha pesquisa, né, falando especificamente dela, foi, no caso, o título, né, da pesquisa, Relações Étnico-Raciais na Voz do Professor, os debates curriculares no contexto quilombola. Aí eu venho trazer também uma discussão sobre relações étnico-raciais no currículo, né, falar sobre formação de professores, e isso tudo dentro de um contexto quilombola. E as experiências, assim, pessoais e profissionais foram justamente me orientando para essa escolha, né, da temática, além também da contribuição dos professores, né, que atuaram no projeto Prof. História na época, e que foram super importantes também para delimitar essa temática. A professora Marta Abreu, a professora Hebe Matos, o professor Amilcar Pereira, passei por todos eles, a professora Daniela Iabeta, que está agora na Universidade Federal de Porto Velho, também trabalhando com a questão quilombola diretamente, né, trouxe para a gente aí muitas informações importantes sobre os quilombos contemporâneos, ou a questão dos remanescentes de quilombo. Isso abriu muito meu olhar também, justamente para trabalhar com essa temática. E a discussão da minha pesquisa, ela envolve a Lei 10.639, né, de 2003, no currículo. Eu também trabalho essa questão dentro do contexto quilombola e vou me envolver justamente com a formação também dos professores. E essa comunidade remanescente de quilombo, né, no qual eu fui atuar ali, fui
conhecer professores, conversar com elas, entrevistar esses professores, né? E foi justamente a intenção de ouvir esse professor, que é um personagem, se a gente parar para pensar, negligenciado em muitas situações, né, nos debates, nas discussões curriculares. Então, assim, eu fiz questão de trazer professores para justamente evidenciar essa voz, que, segundo o Ivor Goodson, né, que eu trabalhei com esse autor, para justamente trazer a importância da fala do professor, do que ele traz, né, da sua trajetória, da sua história, para justamente trabalhar na sala de aula, o quanto isso é importante, né? A gente pensar que os esforços empregados na implementação, eles só terão força, como eu já falei aqui anteriormente, e a professora Hebe Matos e a professora Marta Abreu dizem isso quando elas discutem a questão das diretrizes curriculares para as relações étnico-raciais, isso só vai acontecer efetivamente se os professores estiverem presentes nessa discussão, forem alcançados por essa discussão. Sem o professor, esses documentos, esses projetos, esses esforços ficam nas gavetas das escolas ou nas estantes, né, das prateleiras ali das bibliotecas da escola. Então, essa foi a ideia principal da pesquisa. Eu gostaria também, daqui a pouco, de falar um pouco mais sobre a minha experiência dentro desse universo quilombola, que eu justamente fiz questão de entrevistar professores que atuam, né, nesse contexto quilombola, e comecei a conhecer uma série de informações que nós, professores, desconhecemos, e até mesmo encontrei alguns problemas na própria historiografia para responder algumas questões, né, que, na verdade, eu tive que buscar o auxílio da antropologia. Mas agora eu vou parar um pouquinho a minha fala, que senão eu posso atropelar demais, e eu queria ver se a Marcela estava querendo interagir também comigo em relação à pesquisa, né, e a tudo que a gente Isso tem falado mesmo. aqui. Eu trouxe aqui algumas anotações, inclusive, Ana, porque eu fui reler não fui reler a dissertação, mas fui relembrar algumas coisas que eu li em 2016 na sua dissertação. E uma pergunta que me vem à mente, eu acho até que você já tocou um pouco nesse aspecto, mas em relação aos enfrentamentos que você teve que lidar, né, em relação à discussão dessa temática. E aí eu trouxe até como dica um texto, na verdade é um texto curto publicado no portal Sul 21, escrito pelo professor Maurício Dornelles e pelo Newton Pereira, da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se chama Escravo Não, Escravizado. E eu acho que esse texto é muito interessante porque ele nos convida a perceber até mesmo os preconceitos que habitam em nós. Então, eu queria ouvir um pouco você, assim, em relação ao fazer pesquisa, quais foram os enfrentamentos que você teve e como é que você foi trabalhando essas questões em você mesmo? Assim, eu tive uma experiência pessoal com relação a essa trajetória, né, Marcela, relacionada à minha identidade e também relacionada à questão da identidade daquela população quilombola, da escola. Um dos enfrentamentos, assim, que foi uma dificuldade muito grande, foi justamente eu me compreender como negra, eu entender, eu me aceitar como negra, uma das primeiras coisas, né? Um outro enfrentamento também que eu tive na pesquisa durante esse trabalho foi justamente também a questão da comunidade. A comunidade Sobar é uma comunidade evangélica, então, assim, quando eu fui fazer a visitação, a primeira visitação na comunidade, eu me dirigi à Secretaria de Educação aqui da rede, pedi ajuda de alguns profissionais, que eu queria chegar na comunidade, e o acesso é muito difícil, fica no 3º distrito aqui de Araruama, e realmente a gente precisa de ajuda para chegar lá, de alguma pessoa que já conheça o trajeto, né? Então é bem distante, e quando a gente chega lá nesse 3º distrito, a gente ainda tem que adentrar mais 20 quilômetros de estrada de chão, então, assim, realmente é bem afastado, mas é um lugar lindo, né? A escola é incrível, as pessoas são incríveis, a equipe é incrível. Então, uma das maiores dificuldades, justamente, a primeira delas foi a minha identidade, né? Essa discussão,
A segunda é essa questão do quilombo, do acesso ao quilombo, e prontamente na Secretaria de Educação eu encontrei um colega de história, eu falei, olha, estou indo lá na escola lá de Sobara e conhecer a comunidade, porque eu vou desenvolver uma pesquisa, e ele falou assim, bom, o que você vai encontrar em Sobara não é nada do que você está esperando. O que você vai encontrar lá são pessoas evangélicas que vão estar levantando as mãos para o céu e cantando louvor. Então, assim, você vai ter uma decepção muito grande quando você chegar em Sobara. Então, assim, aquilo ali já foi um baque. Eu falei assim, peraí, o que está acontecendo? Por que ele está falando dessa forma? Por que isso é algum tipo de barreira para a minha pesquisa? O que pode estar acontecendo aí? Essa foi, assim, a principal questão, a principal problemática da pesquisa, tá? Querer entender o que acontecia dentro daquela comunidade, que é uma comunidade quilombola, e que, desde os anos 70, começou a passar por esse processo de evangelização, né? E aí eu fui começar a entender o conceito, Marcela, de ressignificação. Para você que está me ouvindo aí também, é importante a gente entender esse conceito dentro da história das comunidades quilombolas, né, contemporâneas. A gente precisa entender que essas comunidades, elas têm uma história, né, característica da comunidade, uma forma de atuar, uma forma de se organizar. Então, cada comunidade dessa constrói um histórico diferenciado, isso precisa ser respeitado. Bom, a historiografia não deu conta dessa discussão. Eu fui buscando nos materiais, né, na historiografia, nos escritos, e assim, nada dava conta de responder essa questão, de me fazer alcançar esse entendimento. Até porque, conversando com outros historiadores, né, vamos ser muito diretos aqui nessa questão, né, eu via um tom de preconceito muito forte em relação a isso. Então, eu queria entender como falar dessa comunidade, como falar do que acontecia ali, né, nessa transformação que a comunidade passou, sem usar esse tom pejorativo, né, da escolha, com relação à escolha da comunidade. E aí eu justamente caí, né, para um texto da antropologia, que inclusive vai contar a história da comunidade de Sobara. E esse texto é de Márcia Fernanda Malheiros, ele está no livro da Eliane Cantarino, um livro que vai falar sobre o fazer antropológico, e justamente esse artigo, ele é baseado no relatório, né, que conta a história da comunidade, esse relatório para que a comunidade possa alcançar, né, esse direito à terra. E aí, então, o nome do artigo é Sobara, está relacionado à questão da terra de Cesário, que é toda a história que gira em torno dessa comunidade. E aí, ela conta a trajetória da comunidade. Quando ela vai tratar desse assunto, ela fala que essa comunidade sofreu um processo de ressignificação, tá? Ou seja, inclusive esse agente, o fato deles terem se evangelizado a partir dos anos 70, isso fez com que a comunidade se agregasse, a comunidade estava desagregada. Eles passaram a se agregar, eles passaram a se reunir mais, e aí, justamente essa união proporcionou, na atualidade, a força para que eles pudessem, então, lutar pelo direito à sua terra. Isso ali, ela discute isso no texto, e fala das reuniões na Igreja da Assembleia de Deus. Então, essa é uma realidade vivenciada por várias comunidades quilombolas no Brasil. Não é um caso específico aqui de Sobara. E aí, muitos historiadores, então, eles têm um olhar assim, olha, o que está acontecendo? Na verdade, existe um estereótipo, né? As pessoas colocam um estereótipo em relação a essas comunidades quilombolas. A comunidade quilombola, em relação à sua religiosidade, ela tem que seguir uma religião de matriz africana ou então católica. Esse é o entendimento, assim, em geral, né? E não é muito bem assim. A gente hoje tem um quadro
nessas comunidades remanescentes de quilombo no Brasil inteiro, né, e boa parte dessas comunidades são evangélicas, é uma escolha da comunidade, dessas comunidades, e é uma escolha que precisa ser respeitada e entendida, segundo o que eu fui estudando nesses textos da antropologia. Então, assim, essa foi a principal questão, né, que aí vai esbarrar daqui a pouco na questão também da minha identidade, da questão de identidade. Né? Para quem me conhecia já há alguns anos, eu usava meu cabelo bem lisinho, né, e durante o Prof. História isso foi se modificando, com as leituras, com a aproximação desses temas, né, com o conhecimento do movimento negro. Inclusive, dentro do Prof. História, eu realizei também um trabalho junto com a idealizadora, criadora, na época, de uma página do Facebook que tinha muito acesso, né, que era das indiretas crespas, e me aproximei dela. Então, eu comecei a entender esse processo de transformação, de transição, inclusive capilar, e aquilo ali foi me modificando também. Eu só fui me identificar e me reconhecer como negra quando eu passei justamente por esse processo. Foram duas questões, assim, muito importantes para mim no Prof. História e dentro dessa pesquisa. A questão da minha identidade e do reconhecimento do que é ser quilombola na contemporaneidade. O que é um quilombo contemporâneo? O que é um grupo remanescente de quilombo? Qual é a diferença desses grupos para os grupos, né, para a ideia de quilombo histórico? Então, as pessoas trazem aquela ideia do quilombo histórico para poder entender os quilombos contemporâneos. Isso foi, assim, uma questão que foi levada pelo meu trabalho até o final. Entrou na discussão com os professores, entrou na discussão com o orientador, né? Então, assim, realmente é muito forte, porque da historiografia e dos próprios historiadores também, eu tive respostas muito difíceis, assim, de certa forma, pejorativa com relação, e professores de história, com relação a essa escolha da comunidade, eu queria entender, né, por que essas comunidades não podem fazer suas escolhas num momento diferenciado da história que elas estão vivendo agora, né? Espero ter respondido essa questão. Respondeu sim, Ana. Muito obrigada. E é bem legal ver como é que as questões de pesquisa, né, vão se relacionando às nossas próprias vidas, né? Não são esferas separadas. E a gente tem uma pergunta da Aline de Andrade que questiona o seguinte: eu ouvi uma pessoa dizer que não nascemos negros, né? Nos tornamos negros. Você pode explicar sobre isso, falar um pouquinho sobre isso? Só antes de passar a palavra, Ana, queria agradecer aqui para os nossos participantes. A gente tem colegas aqui do Amapá, temos colegas de Minas Gerais, diferentes estados aqui representados, Rio de Janeiro. Então, a gente está com uma participação bacana, já temos mais perguntas aqui. E, pessoal, mandem aqui que a Ana vai respondendo na medida do possível, até porque algumas coisas vão se conectando, certo? Então, passo a palavra para você, Ana. Então, Aline, boa noite. Essa pergunta é muito importante porque justamente foi o que aconteceu comigo. Né? Eu vivia me autodeclarando parda, né? Segundo as pesquisas aí do IBGE ou outras pesquisas que a gente responde quando a gente vai realizar um concurso, uma prova, qual é a sua raça, qual é a sua cor? Eu sou parda. Essa era a minha resposta. E porque justamente eu não queria me identificar com o conceito da negritude, com a ideia da negritude. Eu não queria me identificar com isso, né? Foi um processo de transformação. Inclusive, uma pergunta que o meu orientador me fez quando ele conheceu a história da comunidade e quando ele foi trabalhando comigo, ele questionou o seguinte: Ana, olha só, não é um paradoxo? Vê se você entende a minha pergunta, né? Não é um paradoxo? A comunidade está se organizando, né, em favor da luta pela terra. Uma terra que eles vão ter acesso, será deles por conta, né, dessa ligação com a sua ancestralidade, com a questão de ser quilombola.
Mas como ao mesmo tempo, e aí eu vou falar aqui sobre alguns projetos realizados pela escola, a escola realizava projetos também, gente, para poder fazer com que os alunos, né, participassem dessa cultura. Então, assim, implementando capoeira, implementando, inclusive hoje, se você pesquisar aí no mapa da cultura do Rio de Janeiro, você vai conhecer o projeto Batuque Reciclado, que é um projeto da escola, onde as crianças, elas se vestem, de certa forma, caráter, né, com temas africanos, eles têm um coral, eles fazem batuque com materiais reciclados, é um projeto muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, inclusive conhecido também aqui em Araruama, principalmente, da escola. A escola se tornou conhecida por conta desse projeto, que tem 2 professores que são músicos, que tomam a frente desse projeto, Marcos Frazão e o professor Ezequias, com o canto e o coral. E aí, a escola tinha muita dificuldade de implementar esses projetos, mas foi insistindo, explicando para a comunidade. Então, a pergunta do orientador é a seguinte: se existe essa resistência com relação à ancestralidade, à identificação com a negritude, né, com o passado da escravidão, como é que essa comunidade, então, quer reivindicar uma terra que está ligada a esse processo? É um paradoxo isso para mim. E eu não tinha como responder essa pergunta. Eu falava assim, gente, vai chegar no dia da defesa, eu não vou responder essa pergunta. E é uma pergunta que eu preciso responder. E aí, um dia antes da defesa, sem ninguém saber, sem ele mesmo saber, eu escrevi um texto, eu comecei a responder a questão aqui em casa. Escrevi. E eu falei assim, eu vou ler esse texto amanhã na defesa, porque eu encontrei a resposta da pergunta. Então, a minha resposta foi no seguinte sentido, está na apresentação do meu livro que eu vou publicar em breve, inspirado no trabalho da dissertação e da pesquisa, mês que vem. Eu coloquei logo na apresentação. Depois, um pouquinho mais para frente, para você falar dessa ideia do livro, né, que surgiu da dissertação, só para a gente não esquecer também. Só para fechar essa pergunta, então, assim, quando ele levantou a questão e eu consegui a resposta, eu falei assim, olha, só um momento aqui na minha defesa, pessoal, e tal. Aí ele já regalou os olhos. Estava totalmente fora do que eu queria falar aqui, eu queria fazer a leitura de um texto que eu escrevi para responder essa pergunta assim, aí falei qual era a pergunta, essa questão permeou a pesquisa, eu preciso responder, e só ontem eu consegui a resposta dessa pergunta. Aí eu comecei a falar, que inclusive, assim, esse entendimento, né, essa ideia, essa questão da identidade é um processo muito lento. Eu fui me identificar, né, eu fui me entender como negra em 2015. No ano de 2015, quando eu peguei o meu cabelo e falei assim, não, vai mudar isso aqui. Por que eu não me acho bonita com o meu cabelo natural? A partir das leituras que eu fiz, da aproximação com esses conteúdos. Então, eu falei assim, gente, espera aí. Aí cortei meu cabelo e passei a me enxergar beleza em mim nesse sentido. Isso em 2015, há pouco tempo. Então, eu comecei a me identificar como negra a partir desse processo, depois de muito estudo, depois do conhecimento com o movimento negro, só depois de muito tempo que eu fui me identificar. E aí eu apontei lá para a pesquisa e falei o seguinte, a questão da terra, ela é emergente, ela é urgente, ela é para agora, porque muda governo, muda política pública, tudo se dificulta, então eles precisam batalhar, né, eles precisam trabalhar para conquistar logo a terra. Agora, a questão da identidade, gente, é um processo muito lento e gradual. Eu, como professora de história, né, fiz especialização em ensino de história, atuando na sala de aula na educação pública há 10 anos, e passando pelo mestrado profissional em ensino de história também, só fui me reconhecer como negra muito tempo depois. Imagina para essa comunidade, né, que associa a questão da negritude com a ideia de negação, né, com a ideia do preconceito, com o passado da escravidão, né, da questão do escravizado, que é doloroso. Então, é um processo doloroso. É um processo tão doloroso que sempre que eu trato desse assunto o tempo todo em sala de aula, com os meus alunos,
Então, assim, quando eu trato desse assunto na escola, hoje eu sou uma pessoa que, assim, as pessoas na escola me veem como referência, quer tratar da questão de relações étnico-raciais, discutir racismo. Ô, Ana, dá para a gente fazer um evento assim, assim? Vamos fazer. Dá para a gente organizar um debate? Vamos fazer. E sempre tem aquele aluno que tem coragem de dar um depoimento e tem choro. Tem choro, tem desabafo. Que trabalha muito, né, as emoções e as sensibilidades. Nossa, muita coisa. E baseada nisso, Ana, que você está expondo, eu vou juntar duas perguntas em uma. A primeira, da professora Elizabeth, que trabalha junto com a professora Vitória, sempre aqui presente com a gente. Ela fez a seguinte pergunta: eu gostaria de saber mais como é que foi o seu produto, né, o produto desenvolvido na pesquisa, para esse retorno ou não, né, com esse tema da formação de professores, da sala de aula, nesse sentido de uma educação antirracista. E aí eu junto essa pergunta da professora Beth com a pergunta da Larissa. Larissa também trabalha na escola em Saquarema, na rede pública de ensino, e ela fez a seguinte questão: gostaria de saber sobre dicas pedagógicas, né, de como trabalhar essa questão da identidade negra na sala de aula, onde muitos dos nossos alunos, e também professores, não são só alunos, né, não se reconhecem como negros. Então, se você puder falar um pouquinho da elaboração do produto da sua dissertação, do Prof. História, e já emendar com dicas pedagógicas, né, como a Larissa pontuou ali, e como a gente abordar essa temática na sala de aula. Então, primeiro respondendo a primeira questão anterior, né, da professora. O nome da professora, por favor? Professora Elizabeth, trabalha junto com a Vitória na universidade. Boa noite, professora Elizabeth, professora Larissa. Então, o produto da minha pesquisa, então, diante de tudo isso que eu discuti, né, com relação a quilombos, ao currículo, né, as relações étnico-raciais, a participação do professor nesse processo, então eu elaborei na verdade eu não criei a plataforma, mas eu elaborei, né, uma plataforma chamada Voz do Professor. Então, a proposta é a seguinte: é criar uma formação para professores de escolas quilombolas, né? Inicialmente, a ideia foi fazer uma formação para os professores da Escola Municipal Pastor Alcebiades Ferreira de Mendonça, que é a escola de Sobara. Então, a proposta inicial foi essa: criar uma formação para essas professoras, para discutir o que elas estavam produzindo em relação a essa temática. Elas trabalham muito na escola, tá? Com a associação, com a ligação do Brasil com a África, a cultura afro-brasileira, eles trabalham muito esse tema na escola. Então, assim, quais são os saberes mobilizados por esses professores? O que elas estão produzindo? Né? De onde vem o conhecimento? Então, o produto, ele tinha esse objetivo de elaborar uma formação, mas não uma formação de cima para baixo, onde eu estaria levando o conhecimento para essas professoras. Não, o conhecimento elas possuem, e elas produzem o conhecimento dentro da escola, utilizando materiais didáticos como livros paradidáticos. Elas me apresentaram alguns, né, livros, inclusive, para trabalhar com as crianças do primeiro segmento do fundamental. Outra coisa que eu coloquei na plataforma também, a temática de racismo, que é uma temática muito pouco trabalhada na escola, né, diante do que eu discuti com as professoras, por conta do problema não existir dentro da comunidade. Mas quando aquelas crianças saem da comunidade, eles vão conhecer esse problema ali fora, saindo da comunidade de Sobara. Então, eles vão vivenciar isso na sociedade em geral, caso eles saiam ali da comunidade. Então, eles precisam conhecer essa discussão. Então, promovi isso também até para os próprios professores mobilizarem esse debate. Coloquei o filme Vista Minha Pele, também para as professoras trazerem o olhar delas, né, para aquela paródia, né, que muda ali o negro de lugar, né? O negro e o branco, eles estão em lugares opostos, né? O negro fica no lugar do branco, o branco do negro. Quem conhece o filme, quem não conhece, já fica aí a dica para a Larissa, Vista Minha Pele. É um bom filme para você, ele tem 15 minutos, é muito curtinho, passar para os alunos e mobilizar ali uma discussão. Já é uma atividade. Está dentro da plataforma também
uma das atividades propostas. E também, a última atividade ali que eu coloquei na proposta da plataforma foi a história de Sobara, a história da comunidade. Também um trecho, né, trabalhar um trecho das diretrizes da educação básica, porém focada nas relações étnico-raciais e da educação quilombola. Porque se a gente parar para pensar, pessoal, se a gente for observar e questionar, e fazer uma pesquisa mesmo com professores na escola e perguntar quem já pegou aquele material ali das diretrizes sobre relações étnico-raciais para poder dar uma lida e conhecer o debate, a discussão. Nossa, pouquíssimos professores. Então, a gente precisa estar compartilhando isso, a gente precisa estar levando isso para a escola, a gente precisa estar levando esse debate não só para os nossos alunos, mas para os nossos colegas professores. Eles precisam realmente estar por dentro da discussão, porque não é uma questão só de ensino de história. A legislação, ela é clara que a gente precisa trabalhar isso independentemente da área que a gente vai atuar lá, né? Tem artes, tem... Então, acho que todo professor, ele pode estar discutindo isso, e poucos professores conhecem aí essa discussão. E, então, a minha proposta foi essa, levar uma formação, mas que não seja uma formação de cima para baixo, um curso, não é essa a proposta. É uma formação contínua, onde aquele professor poderia estar trabalhando com essa discussão, numa plataforma online, então ele não precisa fazer isso de forma presencial, isso ia favorecer em relação ao tempo do professor, né? Então, a proposta está colocada, e assim, eu acho que seria uma coisa muito, assim, enriquecedora para se trabalhar, não só na escola de Sobara, como qualquer outra escola. Os professores precisam estar por dentro das diretrizes de educação quilombola, das diretrizes de relações étnico-raciais, do que produzir com seus alunos. Então, isso ainda é um campo, assim, muito importante para a gente estar alcançando. Larissa, a gente tem... Fala, mas... Não, perdão, te interromper, mas é porque eu me lembrei também a importância, quando você fala da gente conhecer as diretrizes e ter realmente a apropriação disso, a leitura disso, do campo do currículo, né? Quando a gente lida com a questão dos documentos, a leitura, e uma leitura crítica, um posicionamento nosso em relação, hoje em dia, né, a gente fala da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, década de 90, os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, os documentos que norteiam, né, e as diretrizes também que são necessárias da gente realmente conhecer e se apropriar diretamente. Isso. A Larissa fez uma pergunta importante, e assim, eu gostaria de sinalizar que a gente está vivendo um momento assim, muito delicado para a produção, inclusive, didática. A gente não sabe o que vai vir por aí em relação aos livros didáticos. Nós tivemos, durante um bom tempo, uma certa evolução, o negro começou a aparecer, esses grupos, né, minoritários começaram, entre aspas, começaram a aparecer, né, nos materiais didáticos, e a gente foi ganhando mais espaço para discutir. Não adianta, o livro didático ele é um aporte muito importante para o professor da educação básica, nós não temos muitos materiais para trabalhar, então, por mais que eu não goste do livro do autor X, né, e se é aquele livro que chegou na minha escola, eu vou acabar usando a imagem, eu vou acabar usando um box que faça uma contextualização com o tempo presente, eu vou usar as atividades, alguma coisa eu vou aproveitar do livro didático. E o que a gente vai ter por aí? O que será que vai acontecer daqui a algum tempo em relação a essas produções desse material didático? Eu acredito que essas populações, esses grupos, vão ser invisibilizados novamente. Não quero ser pessimista, mas eu acredito que isso possa acontecer. E aí, isso vindo a acontecer, a gente tem um acervo muito interessante dentro das nossas próprias escolas da educação pública. Nós temos materiais aí muito interessantes. Se você for pesquisar na biblioteca da sua escola, a gente tem lá um compacto da história da África, né, em 2 volumes, está lá na biblioteca da sua escola, para você pesquisar e trazer para a sua sala de aula. Temos aqui, eu separei, você não vai ter como mostrar
para vocês, mas tem material também, assim, Quilombo e Quilombolas, está lá na biblioteca das escolas, Histórias do Povo Brasileiro. Tem um livro também muito interessante que eu fui conhecer, por sinal, através de um aluno. Eu discuto tanto o tema, eu sempre trago a temática do negro, eu posso estar trabalhando o tema que for, eu sempre vou encontrar uma relação para inserir essa discussão, né, na aula que eu estou levantando ali com meus alunos, que eu estou discutindo com os meus alunos. Tem esse livro aqui, O Negro no Brasil, Trajetórias e Lutas em 10 Aulas de História. Hebe Matos, Marta Abreu. Ele também está lá na biblioteca das escolas públicas, tanto fundamental quanto ensino médio. Esse livro foi um aluno. De tanto eu discuti o assunto, ele pegou o livro para ler e levou para mim, professora, olha o livro que eu estou lendo. Eu falei, cara, que bacana. Foram professoras minhas no mestrado e tal, e depois eu me interessei também por me dedicar. Tem o livro também da Marina de Mello de Souza, África e Brasil Africano. Nós temos muito material nas bibliotecas da nossa escola, das nossas escolas, então, assim, a gente pode estar pesquisando, né, e sem falar também, gente, na revista de História da Biblioteca Nacional. Esse acervo também está nas nossas escolas, tem material sobre escravidão, tem material sobre religiões de matriz africana, tudo nesse acervo dessas revistas que estão nas nossas escolas. Então, não vamos, assim, o livro didático não vai discutir isso, mas nós vamos discutir. Nós vamos trazer a questão para a sala de aula, nós vamos levar isso para os nossos alunos e vamos nos preparar, inclusive com esses materiais que a gente pode estar acessando nas bibliotecas das nossas próprias escolas, tá? Alguma questão aí? Eu estou atropelando? Tem sim, não, tá tranquilo, Ana, obrigada. Eu até deixei como dica, você deve conhecer o aplicativo Passados Presentes, que foi elaborado pela professora Keila Grimber, pela Hebe Matos também, e outras colegas. E daí eu acho que é uma forma também de responder a pergunta da Larissa, né, de como levar essas discussões para a sala de aula, inclusive usando a própria tecnologia. Então, fica a dica, esse aplicativo é gratuito, pode ser feito o download dele e utilizado também com os alunos, certo? Isso. E a gente tem a pergunta aqui da Ana Cristina, se você teve o retorno dos professores sobre esse acesso à plataforma. Então, a gente queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Ana Cristina também, é professora aqui também. Sim. Bacana, então, Vitória. Não só de aplicativos, mas de referências, né, que você trouxe também, destacar aí os estudos, você citou já vários pesquisadores, professora Hebe, professora Keila Grimber, professora Amílcar Araújo, também da UFRJ, professora Mônica Lima, e com certeza temos diversas contribuições aí Brasil afora, a gente acabou focando num grupo do Rio de Janeiro, de produção do Rio de Janeiro, mas a gente tem esse debate acontecendo nas mais diferentes universidades e escolas, né, do Brasil afora. Então, acho que é importante a gente aproveitar esse momento também para deixar as dicas aí, referências de autores que podem contribuir para esse trabalho. Isso. Então, a pergunta da Ana Cristina sobre o acesso à plataforma. Então, aí a gente esbarra na vontade política, né, pessoal, aí dos nossos municípios. Eu cheguei a apresentar a um grupo da Secretaria de Educação a proposta, né? Cheguei assim a levar a ideia, mas até então ainda não consegui viabilizar a ideia na escola. Pretendo fazer isso em breve, acho que agora saindo, né, o livro, agora com a proposta do livro, a ideia vai ganhar mais força, o projeto pode ganhar mais força, e quem sabe a gente implementar a proposta na escola de Sobara, e a gente ainda não teve, eu não tive resposta ainda nesse sentido, porque a plataforma ela não foi implementada, ela é um projeto, ela é uma ideia, que, no caso, o Prof. História, eles solicitam que a gente, então, desenvolva, né, esses projetos, mas, assim, efetivamente, ele não aconteceu. E a gente precisa que exista uma vontade política, né, dentro dos nossos municípios para que isso aconteça, e eu acredito que em breve isso possa acontecer. Então, por enquanto, eu não ainda tive um retorno e vou trabalhar para que realmente isso alcance efetivamente a escola
e que, quem sabe, esse trabalho ganhe força aí Brasil afora para a gente estar preparando mais os nossos professores, né? O professor, às vezes, não é por desinteresse, muito pelo contrário, né? Justamente é por falta de se trazer esse professor para a discussão, né? De fazer com que ele participe. Então, a ideia da plataforma é essa, trazer a participação desses professores para a sua própria formação. Marcela também comentou uma outra coisa, uma outra questão. A gente tem mais questões aqui, uma que eu acho bem importante também, relacionando o que você pontuou no início, do que a gente está vivendo hoje com a pandemia, que é do Carlos Eduardo, que diz o seguinte: a pandemia está chegando de maneira rápida nas comunidades mais pobres. Assim, vai afetar a população negra. Esse tratamento desigual dado a essas pessoas é influenciado pelo racismo estrutural? O Carlos Eduardo é meu colega, professor de geografia, abraço aí, Cadu, sem dúvida, Cadu. Né, essa questão do racismo estrutural, inclusive, esse conceito é muito importante a gente tá trazendo aqui para a discussão, né, porque a gente depende de políticas públicas, né, para estar vencendo, para estar ultrapassando essas barreiras, mas nós, professores, temos um papel muito importante nesse processo, e a questão da pandemia, eu já cheguei a tratar até no início da nossa discussão, né, está totalmente ligada à desigualdade que a gente vai viver agora nos próximos dias. E para a população negra, efetivamente, isso vai ser muito cruel. E nós, professores, precisamos mergulhar nessa discussão, né, deixar de lado aquele discurso do eu acho, para a gente, eu penso que, o que você vai dizer sobre as cotas raciais? E tem colega que simplesmente, eu acho que não é que é assim, eu acho, não é eu acho. Existe uma discussão, né, existe um debate sobre o tema, e a gente não pode ficar no eu acho. Né, é uma medida de reparação histórica. A gente vai passar agora por esse ano, por essa pandemia, e vai chegar agora no final do ano, o Ministério da Educação quer manter o Enem. E aí nós temos a realidade dos nossos alunos de escola pública, dos nossos alunos negros, principalmente também, que estão passando por essa dificuldade. A gente chega aos nossos ouvidos todos os dias, né, casos de alunos que não têm como acessar a internet, os dados estão acabando, tem que prestigiar a disciplina X ou Y por causa disso, porque não tem mais comida em casa, e isso afeta principalmente a população mais negra. Então, assim, parece que é um projeto, né? Quando a gente para observar a questão do racismo no Brasil e a trajetória do racismo, ele realmente é estrutural. Um projeto para segregar essa população, né? De forma indireta, mas isso está acontecendo. E a gente não consegue visualizar isso, né? A população não consegue visualizar. E a gente precisa estar de olho nessas questões. A gente precisa ir além dos materiais didáticos, além dos livros didáticos, começar a se aprofundar nessa discussão para poder levantar a autoestima dos nossos alunos negros e negras, né, e fazer com que a gente construa um Brasil mais igualitário. Sim. Mais alguém? Perfeito, Ana. Tem sim. Tem mais uma pergunta. A gente já está caminhando para os nossos 10 minutinhos finais. Não parece não, mas passa super rápido, né? E a pergunta é da Evelyn. A Evelyn dá aula na Universidade Federal de Juiz de Fora, é uma grande parceira também aí das pesquisas, e ela faz a seguinte questão, traz a seguinte questão: se você tem percebido a existência de locais de memória da escravidão no local, onde você dá aula ou na comunidade investigada, se você tem percebido a existência, então. Então, gente, essa escola... o nome da escola é Pastor Alcebiades Ferreira de Mendonça, fica aqui em Araroma, olha o nome da escola. Já homenageei o pastor, né, que evangelizou a escola e evangelizou a comunidade, e é uma figura muito importante, um personagem muito importante para essa comunidade, uma liderança. A escola passou por uma reforma, a escola já era incrível, né, quando eu visitava antes dessa reforma. Então, a comunidade tinha uma demanda do pronto-socorro, e isso também, juntamente com a reforma da escola, né, a comunidade recebeu também esse pronto-socorro agora no final do ano passado, em novembro. A escola foi reformada,
Mas antes mesmo da reforma da escola, quando você chegava lá, você já percebia que assim, elementos da negritude, elementos da história africana nas paredes da escola, nos espaços da escola, e agora a escola passou por essa reforma, e um colega nosso do Prof. História também, Alexandre, aqui de Araruama, ele estava à frente da organização de um espaço de memória ali da escola, né? A sala de patrimônio. Eu ainda não pude conhecer, fui na reinauguração da escola, porém não consegui entrar no mesmo dia, e estou devendo lá uma visita, já conversei outro dia com a orientadora pedagógica, a Rosana Grifo, conversei também com a diretora atual da unidade, e vou lá conhecer esse espaço, né, essa sala de patrimônio, que eu ainda não conhecia a sala de patrimônio, mas na época falava-se pouco da escravidão, tá, gente? Mais uma questão da ligação do Brasil com a África, mais a ideia de valorização e autoestima das crianças, valorização da comunidade, esse é o trabalho desenvolvido pela escola, tá? Essas informações foram trazidas pelas professoras e pela orientadora pedagógica. Então, assim, o trabalho deles é muito focado em levantar a autoestima das crianças, valorização da localidade e relação Brasil-África. Brasil com a África, né, os elementos. Agora, essa questão realmente da escravidão é um ponto que, assim, não é muito discutido na escola. Sim? Certo, Estou vendo Ana. que o nosso tempo está muito estamos pouco. finalizando, já caminhando meio para o fechamento. Queria que você fechasse falando do seu livro. Você mencionou, né, que ele tem a origem no seu trabalho da dissertação, mas contasse para a gente, né, quando vai ser lançado, quais são suas expectativas, né, porque eu acho que o livro também é uma forma, além de um bate-papo como esse, são sempre formas da gente poder atingir um grande público, né, ou sair só da discussão entre professores de história ou historiadores, mas transcender isso, né? Então, eu vou passar a palavra para você, finalizar falando do seu livro, e também não deixar de mencionar nomes aqui que foram citados. A professora Larissa falou dos textos da Conceição Evaristo, me lembro também dos vídeos da Djamila Ribeiro, que tem disponíveis no YouTube, e eu particularmente gosto da linguagem delas, porque são fáceis da gente compreender e levar esses debates para outros colegas fora da universidade ou fora da escola, que é a responsabilidade da história pública que a gente mencionou. Então, gostaria que você falasse um pouquinho do livro e depois a gente passa a palavra para a professora Vitória para a gente fazer o nosso encerramento. Ok. Então, o livro ele vai ser publicado, né, a previsão para o próximo mês, então a gente já está na fase final, está finalizando já a revisão, e no próximo mês aí tem a previsão do lançamento, mas a gente sabe que diante dessa condição da pandemia pode acontecer alguma alteração na data. Essa discussão justamente da minha dissertação, né, que então vai prevalecer nesse formato de livro, e a minha expectativa com relação a isso é alcançar principalmente meus colegas professores. Eu preciso alcançar esses colegas. Eu vejo a demanda, a necessidade que existe hoje dos professores entenderem essa discussão. Então, assim, é emergente, né? É uma necessidade fundamental para a gente poder diminuir esses índices de desigualdade que a gente tem no nosso país. E diante desse processo que a gente está vivenciando agora, diante desse contexto cultural, ideológico também que a gente está vivendo, dessa polarização, a gente precisa trazer essa discussão para o chão da escola, né? Então, você que é professor, visite aí, eu gostaria que você fizesse aí o acesso à minha dissertação, procura lá no Google, Ana Carolina Mota da Costa Batista, que é o meu nome todo, meu nome completo, a voz do professor. Você vai encontrar a minha dissertação, está no banco da UF, de dissertações, dá uma conferida, e aí o livro vai sair no mês que vem também, a gente vai estar divulgando aí nas redes, se você tiver preferência de conhecer o livro, num outro formato, então é mais agradável, né, de você estar lendo, de você
estar compartilhando com colegas a informação. Vamos compartilhar, multiplicar esse trabalho, essa discussão nas nossas escolas. A gente pode pegar lá as diretrizes de relações étnico-raciais e estudar esse material, né, e levar para debate nas nossas escolas, com professores inicialmente, e depois a gente vai levando isso para os nossos alunos. A gente não pode abrir mão, né, dessa luta, porque é uma questão que é urgente. Há pouco tempo eu estava ouvindo um estudioso, né, eu não queria citar nomes aqui, um intelectual falar sobre lugar de fala, e é interessante que ele trouxe uma discussão de que outras pessoas que não fazem parte essencialmente daquele lugar de fala podem estar produzindo conhecimento sobre aquele lugar de fala, que as pessoas utilizam muito mal esse conceito de lugar de fala, mas realmente só quem está no lugar de fala é que entende o que é estar ali. Então, a gente não pode relativizar. Claro que outras pessoas podem estar produzindo material sobre uma necessidade, uma realidade de um grupo, mas a gente não pode deixar de escutar essencialmente aquele grupo, né, que as produções desse grupo. Aqui no Brasil, durante muito tempo, né, o negro ele simplesmente era somente um objeto de estudo. E isso a gente via nas portas dos banheiros da universidade, né, pessoas ali se manifestando, escrevendo, sendo contrárias justamente a esse processo. Elas queriam fazer parte, elas tinham lugar de fala. Então, assim, o nosso lugar de fala é importante. Eu, como negra, a minha escrita, né, a minha narrativa, ela é importante para estar alcançando aqueles que não estão no meu lugar. E eu gostaria, então, de convidar você, professor, tá, a visitar esse material na biblioteca da sua escola, esses materiais, fazer a leitura e trazer essa discussão para a sua escola. Isso é muito importante, para a gente poder reduzir as desigualdades e colocar o negro no lugar que ele realmente merece. Bom, então, acho que está dado o recado brilhantemente. Agradeço, Ana, pela sua explanação, por toda a contribuição que você foi nos dando e as portas que vão se abrindo. Acho que, como todos os debates, né, Vitória, sempre traz para a gente essa ampliação de visão, de olhar, da gente perceber o quanto que esses temas nos tocam e também nos transformam, para que isso possa se refletir na aula de história que a gente dá, né? Seja na educação básica ou na educação superior, igualmente importante, né? Aliás, isso é uma tônica do nosso projeto, a gente pensar a universidade e a escola, cada uma na sua especificidade, mas sempre com esse olhar da troca, e não de uma hierarquização. Então, passo a palavra para a Vitória, para a gente poder fechar, e agradeço, Ana, pela parceria, por você ter disponibilizado 1 hora aí da sua agenda, do seu tempo, na verdade, muito mais de 1 hora, porque todo o tempo que você teve para poder preparar essa fala e os estudos aí, que são uma trajetória de muitos anos, mas muito obrigada mesmo. Bom, eu agradeço muito, foi muito legal o seu depoimento, né, e a sua trajetória, enfim, acho que é muito interessante, fiquei aqui emocionada em alguns momentos, acho muito legal. E eu só queria responder uma pergunta que alguém fez. O seu nome é Ana Carolina Mota da Costa Batista, né? Perfeitamente. Isso. É o nome completo, tá? Ana completo. Carolina Mota da Costa Batista, porque para o pessoal conseguir acessar o seu trabalho, né? A voz do professor. A voz do professor. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Muitas pessoas mandaram perguntas, interagiram, foi muito legal, muito interessante trazer essas experiências, né? Parabenizar novamente a Ana Carolina pela trajetória, pelo trabalho e força aí na caminhada, né? Muito obrigada e boa noite a todos, né? E fiquem em casa. Sempre. Na terça-feira, né, Vitória, a gente continua no horário de 6h30 à noite, então aguardem que a gente vai colocar a programação no ar, lá sempre pelo Instagram, Bate-Papo Ensino de História, a gente também repassa para os nossos contatos em WhatsApp, pedindo que vocês, se possível, nos ajudem nesse processo de divulgação.
Tá certo? Semana Muito que vem obrigada. a gente vai ter o professor Marcelo Fronza falando sobre história em quadrinhos e aprendizagem histórica. Show. Então Obrigada, é isso, pessoal. Muito Até mais, obrigada, então. Boa Ana, mais uma noite. vez obrigada. O Irã também, seu esposo, que é professor, tive o prazer de conhecer. Um abraço para vocês, espero que a família fique bem e que a gente possa continuar esse diálogo daqui para frente, desde sempre para sempre, tá bom? Falou, Muito querido. obrigada. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.